Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Nos 4 bilhões e meio de anos da sua existência, o planeta Terra passou por dezenas de processos drásticos, como as eras do gelo, que duraram milhões de anos e transformaram a superfície terrestre e o oceano. Atualmente, o uso exagerado de recursos naturais, a extinção de espécies e o ritmo intenso de produção e consumo causam grande preocupação. Essas transformações negativas, movidas pelo interesse, são sentidas também nas mudanças climáticas e acentuadas a cada década. Hoje, na sexta aula da nossa disciplina de Mudanças Climáticas, o professor Márcio Cataldi, da Universidade Federal Fluminense, falará sobre as observações, modelagem climática e projeções, detalhando metodologias para a análise do clima. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, observações, modelagem climática e projeções. Meu nome é Márcio Cataldi, eu sou meteorologista por graduação, me formei no FRJ e tenho mestrado em Engenharia Mecânica, doutorado em Engenharia Civil e atualmente eu sou coordenador do curso de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da UF. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as observações e a modelagem que está hoje em dia sendo utilizada para mudanças climáticas, que é um tema bastante complexo para a gente começar a tratar. Bem, antes a gente falar um pouco sobre observação e falar sobre modelagem, é importante a gente definir alguns pontos relacionados à mudança climática que causa muita confusão, Há pouco tempo atrás a gente teve confusão falando sobre aquecimento global, como é que está frio. Então é importante a gente começar a identificar o que são realmente as mudanças climáticas, como é que isso aconteceu no passado, o que pode acontecer no futuro, com base no que a gente tem, tanto de observação quanto de modelagem. Bem, para a gente começar a entender o problema, a gente tem duas questões aí que estão sempre em discussão. Uma coisa é a variabilidade natural do clima, ou seja, como o clima varia naturalmente, sem nenhuma interferência externa, Uma das interferências externas, nesse caso, somos nós. E outra coisa são as mudanças climáticas. Esse tipo de mudança no clima, ele já aconteceu no passado. A gente já teve, a Terra já foi uma bola de fogo, já foi uma bola de gelo. A gente já teve inúmeras alterações no clima do passado, mas todos eles aconteceram a partir de ciclos naturais, ou seja, assim como a gente tem o ciclo do hidrogênio, o ciclo do carbono, o próprio planeta sempre viveu muito em transformação, o ângulo da Terra, obliquidade, atividade solar, tudo isso sempre impactou bastante no nosso clima do passado. Então a gente tem uma série de registros de como foi o clima do nosso planeta no passado. E aí, nesse caso, entra o que a gente chama de paleoclimatologia ou paleoceanografia, que são o quê? Que são registros de muito tempo, onde a galera tenta inferir como foi o clima do passado a partir de estalactites, estalagmites, a partir de anéis de árvores, a partir de foraminídeos, por exemplo, que são fósseis de bichinhos que ficam na foz dos rios. E aí, a partir dessas medições indiretas, seriam umas inferências, a gente tenta entender como aconteceu o clima do passado. E aí a gente vai até 100 mil anos, 1 milhão de anos, e é claro que são medidas muito mais imprecisas, elas são como se fossem tendências do que aconteceu no passado, mas dão para a gente um bom ensaio sobre o que está acontecendo, o que aconteceu no passado e o que pode acontecer hoje. O isótopo de oxigênio, a amostra de gelos, de gelo da Antártida, de gelo do Polo Norte, para tentar tirar o que tinha de oxigênio ali dentro e tal. Todos esses processos são utilizados para a gente entender o clima do passado. Muito bem. Mas aí se a gente identifica que no passado a gente já teve muitas mudanças no clima, então por que a gente hoje está tão preocupado, O que pode acontecer? Por que está tão na mídia, está tão na moda falar de mudanças climáticas? Bem, o processo que a gente teve sempre foi natural, Quem assistiu a Era do Gelo aí viu o período de glaciação, o que aconteceu na Terra. A gente sempre teve as eras glaciais, as interglaciais. A gente está numa interglacial, Nosso planeta está congelado só nos polos, Essas eras interglaciais costumam durar 250 mil anos, é bastante tempo. Mas o que preocupa a gente é uma possível mudança do clima ocasionado por um agente externo, que sempre esteve aí quietinho durante esse tempo, ou na verdade a gente existe dentro do passado do planeta há um tempo muito curto, mas as ações antropogênicas, que são aquelas ocasionadas pelo homem, podem estar de alguma maneira alterando o clima. Então o que sempre vem à tona, a gente tem uma série histórica de 100, 120 anos de medições. Então como é que nesses 100, 120 anos de medições a gente vai identificar que o clima mudou se a Terra tem milhares e milhares de anos?
né? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa começar a entender para desconstruir, né? Então, o que significa isso? Se a gente tem medições de superfície, medições de satélite, né, analisando o que está acontecendo no clima presente, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo nesse curto intervalo de tempo. E com as medições do passado, né, as teorias paleoclimáticas e paleoceanográficas, a gente entende o que aconteceu lá longe, lá atrás. E aí a gente junta isso para entender, será que a gente está realmente sofrendo uma mudança do clima associada com a ação antropogênica? Bem, toda a teoria da nossa influência ela está calcada principalmente em 2 pontos. Um é a nossa própria mudança na cobertura e uso do solo. Eu sempre falo para os meus alunos fazerem um teste bem simples, você pega um dia aí, de muito sol, você vai descalço, você bota o pé na grama e bota o pé no asfalto, né? Então a gente vai perceber a diferença de temperatura nos dois, então a gente começa a perceber a diferença que a gente está impactando no planeta ao modificar a floresta, né, uma cobertura natural, por cidades, né, regiões mais urbanizadas, trocando a floresta por cimento. Então esse é um primeiro ponto aí que a gente precisa entender, que localmente a gente está interferindo nos fluxos, né, de calor que ocorrem no planeta. Bem, o segundo ponto é o chamado efeito estufa, né? O efeito estufa ele é um processo natural, ele é um processo que já foi identificado tanto do ponto de vista de modelagem como de observação, e ele ocorre principalmente, né, pelas nuvens aí, e o vapor d'água. As nuvens e vapor d'água são os principais responsáveis pelo efeito estufa. A gente vai falar, mas poxa, se o efeito estufa é principalmente por conta de nuvem e vapor d'água, o que tem a ver o CO2 e o metano? Esses gases são chamados gases traço, eles estão numa composição bem pequenininha ali da atmosfera. No entanto, eles também têm uma capacidade de reter a radiação de onda longa e, com isso, reter o calor próximo da superfície da Terra. Quando a gente retém o calor próximo da superfície da Terra, significa que a gente pode estar mexendo no equilíbrio do planeta. Só que a gente está colocando um elemento na atmosfera quando a gente vai lá e faz a extração do petróleo. A gente vai lá no fundo do oceano, no fundo do continente, né? Vai lá, perfura, pega uma matéria orgânica em decomposição, que é o petróleo, queima esse petróleo e libera CO2, por exemplo, ou o gás natural da extração de petróleo, mas libera o CO2. Esse CO2 não estaria aqui agora. Esse CO2 estava lá no fundo, quietinho. Então, quando ele entra agora na nossa atmosfera, ele mexe com o equilíbrio estrutural do planeta, ou seja, o ciclo de CO2 deixa de acontecer de forma natural, porque a gente pegou um cara que não estaria aqui agora. E aí a gente tem que medir o que a gente tem a mais de CO2 e de outros gases de efeito estufa. E aí entram satélites, né, que são os principais instrumentos que a gente tem para medição estimativa da concentração de gases de efeito estufa. Beleza. Então a gente, por satélite, por outros tipos de medições, a gente já conseguiu identificar que a gente está aumentando muito, né, na era pós-industrial, os gases de efeito estufa na atmosfera. Beleza, a gente está aumentando os gases de efeito estufa, mas eles não têm uma parcela pequenininha, né? A responsabilidade deles não é pouca no efeito estufa, né? Na capacidade da gente aprisionar calor. Sim, ela é pequena, mas a atmosfera é muito não linear. Se a atmosfera é não linear, significa que pequenas perturbações, pequenas variações nessas condições de equilíbrio podem gerar estragos muito grandes. Isso foi discutido em 1968 por um meteorologista chamado Lorentz. Ele definiu esse padrão não linear da atmosfera. Bem, então se a gente identifica, a primeira coisa, a gente tem que medir o efeito estufa e quantificar. A gente já sabe que o efeito estufa é principalmente nuvens e vapor d'água. Mas os gases de efeito estufa têm um papel importante, eles triplicaram, quadriplicaram, então mesmo eles tendo um papel ali importante, mas pequenininho, o aumento deles começa a gerar algum distúrbio no planeta, né? Ou seja, a gente começa a ter um elemento que não estaria aqui naturalmente. Esse é a grande questão. Por isso que a gente precisa se preocupar. Porque os gases de efeito estufa que nós emitimos, que nós jogamos na atmosfera, não estaria aqui se não fôssemos nós. Opa, então nós estamos mexendo no equilíbrio, no balanço natural do planeta. Se a gente mexe no balanço natural do planeta, a gente pode começar a gerar consequências muito complicadas. Aí aquela variabilidade natural, né, aquela forma do clima oscilar ali, por conta das próprias variações intrínsecas, né, do planeta, isso começa a ser alterado, porque nós, né, estamos aqui e mexendo nesse equilíbrio. Bem, a partir do momento que a gente mexe no equilíbrio, que a gente começa a identificar isso, né, a partir de observações, a gente precisa entender o que pode acontecer. E aí entra a história das mudanças climáticas. A gente tem alguns conceitos que são importantes, né? Um deles são os tipping points, ou pontos de ruptura. Será que a gente está dando energia suficiente no sistema para que a gente saia de um modo que a gente vive hoje para um outro modo diferente, para um congelamento, para um aquecimento, desertificação em massa, né?
Então esse é um aspecto, então esses são os pontos de ruptura, como se fosse um skatista ali dentro da pista de skate, ele consegue ganhar tanta energia para sair dali e ir para uma outra pista. Então esse ponto é o que a gente vem estudando muito, aonde estão os principais pontos de ruptura do planeta. Então tem muitos cientistas aí medindo e fazendo observações sobre isso. Bem, a gente identifica hoje, né, eu já orientei alguns trabalhos, né, vou citar principalmente a tese de doutorado da Lívia Sanches e do Rafael Rangel, onde a gente utilizou um modelo do sistema terrestre para identificar, a gente está nesse tipping point ou não, né? Então a gente viu que a gente ainda está longe dele, a gente não está muito próximo de um ponto total de ruptura, isso é bom, porque significa que a gente não vai congelar o planeta agora e nem virar um grande deserto, uma bola de fogo. No entanto, a gente está ganhando energia, como se o skatista que estava lá no fundo, ele começasse a ganhar mais energia. Então ele vai nas bordas da pista de skate com mais frequência e com mais força. E essa energia vem da onde? Vem lá daqueles gases de efeito estufa que não estavam aqui, né, naturalmente no planeta e que nós estamos catando lá do fundo do oceano e jogando aqui na atmosfera. Então o desequilíbrio, em parte, é por nossa culpa. Então como a gente está gerando esse desequilíbrio e o skatista está indo nas bordas da pista de skate com mais frequência, significa que os eventos extremos podem estar mais frequentes. Então essa é uma outra teoria. Antigamente falava aquecimento global, então vai aquecer. Não. A gente precisa entender que o sistema é muito complexo. Então, a mudança climática pode gerar aquecimentos em algumas regiões, resfriamentos em outras, desertificação, derretimento de gelo, uma série de problemas. Mas o que a gente vem observando de uma forma bastante drástica e de forma mais intensa que os modelos previam antes, é que os eventos extremos, ou seja, o skatista está indo na borda, lá quase saindo, de uma maneira mais frequente. A gente viu esse ano, né, 47 graus nas estações meteorológicas do Canadá. É diferente da gente olhar o nosso 50 graus ali na praia, às vezes aqui está 50 porque o termômetro está dentro de um tubo preto de alumínio acumulando calor, né? Que não é uma medição válida. As medições são estações meteorológicas, ficam dentro de condições ideais, né? Num abriguinho branco, em cima da grama e tal. Não dá para a gente comparar a medição de uma estação meteorológica com a medição na beira da praia num tubo preto, né? Então, para vocês terem uma ideia, a nossa máxima temperatura no Rio é de 42,5, no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, né? E aí no Canadá, latitude quase do Papai Noel, a gente mediu 47 esse ano. Então, esses são exemplos de eventos extremos. A gente está vendo aqui, por exemplo, no Sudeste e no Sul do Brasil, massas de ar polar muito intensas, né? Uma atividade de incursão de ar frio indo até a região norte, coisa que a gente não está muito acostumado. Então é esse desequilíbrio que a gente precisa ficar preocupado. Não necessariamente só aqueceu ou só resfriou, e sim o desequilíbrio, os eventos extremos. Eu vou tentar explicar por que esses eventos extremos são tão complicados aí para a nossa vida. Bem, então do ponto de vista de observação, é isso que a gente tem observado hoje, né? Que os eventos extremos estão mais frequentes, a gente tem tido eles têm sido mais intensos do que os modelos previam antes. Mas aí, onde entram, né, esses modelos, essas projeções, a IPCC acabou de emitir um relatório novo, né, com várias projeções. Então, quando a gente começa a olhar, poxa, a gente tem uma série restrita de dados de clima presente, a gente tem os dados lá do passado, mas que são inferências, a gente tem algum conhecimento, mas e o futuro? Então, a partir daí, a sociedade, né, isso aí vem desde 1922, né, com Richardson, e depois em 1950, os primeiros computadores, o ENIAC, né, um dos primeiros computadores, já foi preparado para fazer projeções de meteorologia e de clima. Então, os meteorologistas e estudiosos do clima já vêm ocupando a parte computacional há bastante tempo. E aí, como é que isso funciona? A gente pega as equações da atmosfera, as equações de movimento, conservação de movimento, de massa, de energia, e a gente tenta resolver essas equações a partir de métodos numéricos, são equações muito complexas que a gente não tem solução analítica, então a gente tem que usar ali uma aproximação, muitas aproximações na verdade, e aí com essas aproximações a gente tenta modelar o que acontece com a atmosfera, né? Será que a gente seria capaz de prever essa chuva que está caindo agora, né? Como é que a gente modela isso? Então isso vem evoluindo bastante. Até um tempo atrás os modelos, né, o primeiro relatório do IPCC apresentava principalmente modelo só da atmosfera, né, um ou outro modelo que usava atmosfera e oceano ao mesmo tempo. E hoje, né, o mundo científico, né, ele evolui, né, e é claro que essa evolução, né, utilizando muitos recursos, né, então eu vou até falar para vocês que os modelos, por exemplo, de sistema terrestre que a gente tem no mundo, os principais deles não são brasileiros, né, quer dizer, a gente tem um modelo que o pessoal do CPTEC trabalha, mas o código principal, né, a forma de desenvolver esse modelo são todos lá de fora por conta de investimento de pessoal, né, a gente não tem muito pessoal aqui no Brasil formado capaz de gerar
um centro de modelagem como tem na Europa, nos Estados Unidos, né? E muito menos investimento. Então isso complica um pouco, porque esses modelos estão olhando muito o que acontece na Europa, né? Alguém tem que olhar para o Brasil e aí tem que ser a gente que tem que rodar os nossos modelos. Bem, então atualmente a gente vem utilizando o que é chamado de modelo do sistema terrestre, o modelo do sistema climático. Então esse modelo ele não vai olhar só a atmosfera. Por quê? Porque a atmosfera, o que acontece na atmosfera impacta no oceano, impacta no gelo, impacta na vegetação. Então se chove mais a vegetação cresce, aí eu tenho mais evapotranspiração. Se começa a ficar mais quente o gelo derrete. Para onde vai essa água do gelo? Ela vai para o oceano, aí entra uma água fria no oceano que pode interromper correntes quentes. Então, na verdade, o sistema terrestre, o sistema climático que a gente chama hoje, ele está todo interligado. Então, a gente precisa, quando vai falar de mudanças climáticas, de projeções climáticas até daqui a 100 anos, 200 anos, ou que seja 50 anos, a gente precisa usar esse tipo de abordagem, que são modelos do sistema climático, modelos do sistema terrestre. Bem, a gente tem implementado lá no laboratório, eu não falei no início, eu sou coordenador do LAMOC, que é o Laboratório de Monitoramento e Modelagem do Sistema Climático, né? Então já está no nosso DNA aí trabalhar com a modelagem climática. Então a gente tem implementado lá, numa parceria com a COP, do FRJ, o SESMI, que é o Community Earth System Model, o modelo do NCAR, do Centro Americano. A gente conseguiu implementar, os alunos foram lá para os Estados Unidos, a gente conseguiu trabalhar em conjunto com eles, a gente implementou esses modelos e aí a gente gerou os nossos cenários de mudança climática e que estão muito parecidos com os cenários novos do IPCC, mas a gente usou uma hipótese diferente, né? Primeiro a gente fez aquele trabalho que eu falei para vocês, será que a gente já está perto de um tipping point? Né? Então a gente viu que a gente ainda não está perto de um tipping point, essa mudança abrupta não deve acontecer agora. Agora que eu falo nos próximos 100, 200 anos. No entanto, a gente está muito perto da borda da pista de skate. Os eventos extremos estão muito intensos. A gente está... que esse processo, né, até um ponto de ruptura, ele é lento. E é claro que quando a gente fala, poxa, a gente não está agora, pode ser 100, 200 anos, a gente está falando de um modelo matemático. Pode ser que aconteça em 50, em 80 anos. Mas, pelo menos, não é algo para agora. Mas isso não significa que a gente não precisa se preocupar, porque eu vou falar para vocês outros efeitos só da gente estar ali perto da borda da pista de skate que já são muito graves para a gente. Bem, então a gente usou esse modelo do sistema climático, né? Num caso a gente identificou a questão do tipping point, no outro a gente fez uma simulação para agradar todos os clientes de mudança climática, né? Então a gente tem uma galera que discute muito o aquecimento do planeta, né? Esse efeito estufa por conta do aumento de CO2, e tem um grupo da astronomia que fala o seguinte, a gente está indo para o mínimo solar, que é chamado de Maunder mínimo, que é o momento onde o Sol emitiria menos atividade, como já aconteceu no passado, aconteceu recentemente na era medieval e já aconteceu em passados bem distantes. Então a gente fez várias simulações, começando lá de 1850, né? Começando com a condição inicial de 1850 para chegar até agora. E numa dessas simulações a gente fez um cenário bastante interessante. A gente considerou o seguinte, vamos imaginar o aumento na concentração de CO2, né, como ele vem ocorrendo, e ao mesmo tempo se a gente tivesse o mínimo solar, ou seja, eu aumento a quantidade de CO2, de gases de efeito estufa na atmosfera, então eu aumento a retenção de calor, mas ao mesmo tempo eu diminuo um pouquinho a atividade solar. E o que a gente achou quando a gente fez essas simulações? A gente achou padrões muito interessantes e que já vem acontecendo no planeta, né? A gente teve no ano passado, no início do ano passado, antes da pandemia, a gente teve na Itália e na Alemanha apresentando e discutindo esses resultados com eles, né? Até porque como os modelos são do sistema climático, eles são globais, a gente também encontrou resultados interessantes para a Alemanha, para a Itália, e que, enfim, lá eles acabam levando isso mais a sério do que a gente aqui no Brasil. Então a gente já apresentou esses resultados lá na Europa, enfim, não só a gente tem vários pesquisadores no mundo trabalhando com isso, mas a gente tem os nossos resultados para o Brasil. E o que esses modelos mostraram? Ó, aumentamos a quantidade de CO2, como vem aumentando, mas ao mesmo tempo tiramos a energia do sol, né? Então, ou seja, eu estou amenizando os impactos. O que a gente encontrou aqui no Brasil, por exemplo? Uma diminuição muito drástica de chuva na região Nordeste, em parte da região Norte e na região Sudeste, e um aumento de chuva na região Sul. E quando a gente achou isso, a gente falou, poxa, mas por que isso pode estar acontecendo? Né? Uma das teorias, aí foi a dissertação do Eric, né? A gente lá no LAMOC a gente tem mais de 50 alunos aí trabalhando hoje.
Que a gente achou, né? Tem alguns indícios que mostram que o aquecimento do Oceano Índico na década de 70, né, as atividades de Índia e China aí são as maiores, então concentrou muito calor. Essa água do Índico demorou mais ou menos 20 anos e chegou no Atlântico Equatorial. O nosso oceano, o Oceano Atlântico Equatorial, quer dizer, o Atlântico inteiro, mas principalmente o Oceano Atlântico Equatorial, ele está quente há mais ou menos 18 anos. E nos últimos 10 anos ele ficou muito quente. A gente precisa começar a ter atenção a isso, né? Porque o que pode estar acontecendo com esse oceano quente? Uma das teorias que a gente tem é que intensifica a subida do ar na região equatorial e intensifica também a descida, tudo que sobe e desce, né? A descida do ar em cima da região nordeste, em parte da região sudeste. Então isso estaria aumentando o número de bloqueios, de dias de bloqueios atmosféricos. O bloqueio atmosférico é aquele que a moça da televisão fala, massa de ar seco, né? Na verdade, a massa de ar seco ela vem de um bloqueio atmosférico. Quando a gente tem bloqueio atmosférico, a gente não tem chuva. Quando a gente não tem bloqueio, a gente pode ou não ter chuva. Então, se esse aquecimento do Índico gerou um aquecimento do Atlântico, esse aquecimento do Atlântico aumenta o número de dias de bloqueio, significa que a gente está com menos dias para poder ter chuva. Isso tanto na primavera quanto no verão. Bem, isso foi o que o nosso modelo mostrou. E aí, quando a gente foi lá conversar com o pessoal do ONS, né, onde eu trabalhei durante 13 anos, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, eles já vinham mostrando, identificando há um tempo, né, que as vazões das bacias dos rios das regiões Sudeste e Nordeste vêm diminuindo muito a partir de 2012, 2013, e a chuva e as vazões das bacias do Sul vêm aumentando. Só que o que é interessante é que esse efeito que o ONS veio, né, identificando, ele estava mais intenso do que o que os modelos estavam mostrando, apesar do sinal ser igual. Ou seja, aparentemente, as mudanças do clima elas vêm acontecendo de uma forma mais acelerada do que o que a gente estava prevendo com os nossos modelos. Bem, e o que impacta, né? A gente ter menos chuva, vazões menores no Sudeste e Nordeste, impacta no que a gente está vendo hoje, que é a crise hídrica, né? Então, quando a gente fala da crise hídrica aqui no Brasil, o que está acontecendo? A gente tem menos chuva nas regiões Sudeste, na região Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, então tem menos água para encher os reservatórios, mas o problema não é só esse, né? O problema é que não é uma chuva desse verão, esse foi um ano com pouca chuva. Mentira, né? Esse não foi a pior chuva da história. O problema é que a gente tem os piores 10 anos da história. E quando a gente tem os últimos 10 anos como sendo os piores de chuva para o Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, significa que o solo também vem ficando mais seco ao longo do tempo. A gente fez até uma parceria com o pessoal da NASA para tentar estudar a umidade do solo. A gente não tem medição de umidade do solo no Brasil, então a gente tem que fazer isso por satélite, né? E entra a importância, né, dos métodos de observação. E a gente vem vendo que a umidade no solo também vem diminuindo, porque são 10 anos com menos recarga, ou seja, tem menos diferença entre período chuvoso e período seco. Significa que o nosso solo está se degradando, está secando. E além disso, as nossas práticas de tipo e uso do solo, né, elas vêm contribuindo muito para que a transformação chuva-vazão ela fique precarizada, né? A gente está eliminando mata ciliar, que é aquela mata que fica na beirada do rio. Então a gente vem contribuindo cada vez mais para que a gente afunde, né, que a gente vá para esse fundo do poço do ponto de vista do abastecimento de água. E aí a crise hídrica é para geração de energia, ela vai chegar para abastecimento humano? Vai chegar, né? Em alguns estados já chegou, em Minas, em Goiás. Ela vai chegar para a agricultura? Vai chegar para a agricultura. Então a água é a mesma, né? Ela vem da chuva. Se a chuva se desbalança, né? Se ela passa a ocorrer em outro lugar, com certeza a gente vai ter dificuldade para ter água onde a gente tinha antes. Bem, e aí a gente pode ainda falar, poxa vida, mas o Brasil, né, nós não somos os maiores emissores de gases de efeito estufa, né? A gente emite, né, a gente tem uma produção veicular, atividade veicular, produção industrial, mas com certeza o hemisfério norte, eles emitem muito mais do que a gente, isso é verdade, né? Mas qual é o nosso problema aqui no Brasil? Nosso problema são as queimadas, né? Quando a gente tem uma queimada, a gente está emitindo muito particulado, muito CO2 e outros gases de efeito estufa para a atmosfera. Então a queimada ela é nociva em vários aspectos, né? Ela é nociva porque ela aumenta a quantidade de gases de efeito estufa e ela é nociva porque ela retira a vegetação. Mas qual é o problema de tirar a vegetação? As plantas têm um processo que é chamado de evapotranspiração. Então elas retiram a água do solo e elas colocam essa água na atmosfera de volta a partir dos seus processos. Então a gente aqui, tanto no Sudeste, até na região Sul também, a gente depende muito da umidade que vem da região amazônica. Essa umidade entra vinda do Atlântico,
passa pela região amazônica e chega até aqui. Então, se eu tiver menos chuva nessa região, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a administrar bem os meus recursos, né? Eu preciso aumentar a minha geração de energia solar, por exemplo. Se eu tiver menos chuva, eu vou ter mais sol, né? Eu preciso aumentar a minha geração de energia eólica, ou seja, a gente precisa acreditar no que está acontecendo, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder criar políticas públicas. Se a gente chegar e achar, não, a gente deu azar que esse é o pior verão, ou isso aqui daqui a pouco tudo regulariza, não vai regularizar, né? Olhando do ponto de vista da mudança do clima, isso não vai regularizar no curto prazo. A gente precisa aceitar que isso está acontecendo e a partir daí começar a tomar medidas importantes. E só para poder finalizar, né, essa nossa aula aí, falando da importância, né, das observações dos modelos e também dentro de um contexto de mudança climática, a gente precisa conseguir separar, né? E aí para isso a gente tem que se desenvolver muito tecnologicamente, separar o que é a variabilidade natural e o que é a mudança climática. Algumas coisas acontecem de acordo com ciclos naturais, mas de qualquer forma, o que a gente não pode fazer é refutar a hipótese, né? A gente pode chegar e falar assim, mas esse negócio de mudança climática eu tenho poucos dados, esses dados do passado eu não confio muito, eu não sei muito bem se isso é verdade ou não. Beleza, a gente pode desconfiar. Né, por mais que o IPCC diga não pode contestar, a gente sempre pode contestar, mas se eu quero contestar isso, eu preciso estudar, né, eu preciso ir lá e entender o que está acontecendo para ver os dados que eu tenho do passado e das projeções. Isso me traz uma condição de desacreditar totalmente nas mudanças climáticas, ou isso me traz uma condição de não poder refutar a hipótese, ou seja, a gente hoje, com o que a gente tem de dados observados do clima presente, do clima passado, a gente não consegue refutar a hipótese. Eu não consigo chegar e dizer é impossível a gente estar em mudança climática ou isso é balela. No mínimo, eu preciso olhar as evidências que a gente já tem e falar, poxa, isso é um caminho possível, isso é um caminho viável, o que a gente está vendo do clima em mudança. E no caso do Brasil, se esse caminho que a gente está seguindo de diminuição, a gente tem muitos outros caminhos, aumento de ilhas de calor, né? Enfim, mas se esse caminho mais crítico, que eu acredito, do ponto de vista da diminuição da chuva, não só pelo aumento de bloqueios, porque o Atlântico está quente, que veio do Índico, a diminuição da quantidade de umidade disponível, fazendo com que a gente cada vez tenha menos chuva. Se esse caminho for um caminho que não tem um retorno de curto prazo, a gente precisa simplesmente parar, sentar e entender, olha, isso é o que está acontecendo. Se está acontecendo isso, como eu consigo criar medidas para lidar com esse problema e não ficar negando, não, isso não está acontecendo. Esse é um caminho muito complicado que a gente não pode seguir. Então, acho que eu deixo aqui para vocês assim como última mensagem aqui. Realmente temos medições num intervalo de tempo curto, as medições paleoclimáticas podem sempre ser questionadas, porque elas não são tão precisas, mas são evidências. Os modelos matemáticos que fazem projeções para o futuro, eles são aproximações matemáticas, mas o que a gente fez de modelagem, não só a gente no meu laboratório, como o pessoal do mundo todo, vem acontecendo, só que vem acontecendo de forma mais drástica, né? Então a gente via lá, vai ter um pouco menos de chuva no Sudeste, no Nordeste está tendo menos chuva do que o que a gente previa. Vão ter ondas de calor na Europa, as ondas de calor estão mais intensas do que estava prevendo. Nenhum modelo dos que eu tenha conhecimento previu, por exemplo, ondas de calor de 47, 49 graus no Canadá, numa latitude tão alta. Então a gente precisa ficar atento, a gente precisa começar a estudar, a entender e divulgar esse conhecimento, né? A gente precisa estar trabalhando com educação ambiental, né? A gente fala muito isso lá na UF, educação ambiental por quê? Porque a população precisa saber um pouco do que está acontecendo para questionar, a queimada é necessária. Não, a gente tem queimadas necessárias no Cerrado, né? O Cerrado é um tipo de bioma que tem queimadas realmente para ele acontecer, não na floresta amazônica, que é chamada de rainforest, né? Porque é uma floresta tão úmida. Então você imagina, eu vou ter queimada natural numa floresta extremamente úmida, né? Então isso não faz sentido. Então a gente precisa estar evoluindo nesses questionamentos, trabalhando com isso de uma forma mais coletiva para que a gente possa cobrar e entender melhor o que está acontecendo, porque a gente pode pagar um preço muito alto pelo nosso descaso. As mudanças climáticas já estão acontecendo, não tem como reverter. Beleza, se não tem como reverter, a gente tem como diminuir nossas emissões, para que elas não se intensifiquem mais. E a gente precisa trabalhar com esse quadro de que elas estão ocorrendo. Trabalhar no sentido de criar políticas públicas, trabalhar com a sociedade para que ela entenda o que está acontecendo e ela caminhe numa linha, né, de defender o nosso planeta, porque defender o nosso planeta é nos defender, né? Não tem como a gente separar o planeta, a sociedade, economia e meio ambiente. Bom, bem, acho que era isso aí, espero ter contribuído um pouco aí com o conhecimento de vocês. Fiquem bem, se cuidem e um abraço.
A interferência humana na natureza é crescente. Quanto mais gases de efeito estufa são eliminados na atmosfera, maior o impacto das mudanças climáticas. O desenvolvimento de tecnologias e metodologias de análise sobre os efeitos de alteração do clima são importantes ferramentas para entender as consequências futuras. Na próxima aula do nosso curso, falaremos sobre paleoclimatologia, parte 1. Até lá!